Boa noite, como eu já falei. Eu estava à tarde, e aí quando foi à tarde eu falei assim, eu já tenho a palavra do culto. Fiquei feliz, fui até tomar um café. E aí ele falou, qual é a palavra do culto então, se você já tem? E eu falei para ele assim, nós estamos no mês de Elu. Esse é o último mês no calendário hebraico. É o mês em que o rei deixa o seu palácio e vai ter com o seu povo. É o mês da presença do Senhor. Um mês em que Ele afina o seu ouvido e está mais perto de nós para ouvir o que nós temos a falar. É o mês no calendário hebraico em que o rei deixava o palácio, como o Kiko pregou, isso não é nada que eu estou pregando, por isso que o Felipe riu. Mas ele deixa seu palácio para assentar no meio do povo e ouvir as suas causas. E esse é o mês de abril. Esse é o mês que nós estamos vivendo. E o Senhor falava comigo, é só isso. É só estar na minha presença. Eu falava só? É só estar na minha presença. Não tem mais nada que seja necessário. Todo o fardo que você carregava fica aí. Você não precisa ser nada além do que Ele chamou você a ser. Você não precisa carregar fardo. Por isso que fala que os mandamentos dele são leves. Porque você só precisa estar na presença dEle. Só estar na presença dEle. E é isso que Ele nos chama a fazer nessa noite. É isso que Ele nos chama a entender nessa noite. O que é estar na presença dEle. E quando a gente começa a entender o propósito das coisas, a gente fica mais fácil de agir. E eu falei, né, com Deus, por que eu vou pregar hoje? Na verdade, eu tenho um chamado de intercessão. Eu e várias pessoas, homens e mulheres, a gente está aqui nas sextas-feiras, nos cultos de intercessão. E também se intercede na quinta, e também tem um grupo de profetas intercedendo. Então, e também se faz oração e intercessão todo dia de manhã. Mas eu tenho um chamado para interceder. E interceder nada mais é do que se assentar aos pés do Senhor. Nada mais é do que estar na presença dEle. E isso eu tenho tido experiências. Experiências de na intercessão poder vir e ouvir a Deus, poder se assentar com Ele. E a gente tem essas experiências que eu agradeço a Deus por isso, pela oportunidade de estar na presença dEle. E nada mais é do que isso. Interceder é isso. Estar na presença de Deus. Por isso, eu creio que Deus me chamou a falar sobre estar na presença dEle. Nesse mês de Elu, mês que Ele está disposto a ouvir a sua causa. E se você prestar atenção ou não, Ele vai abrir a sua visão nesses dias. Ele vai ampliar as suas tendas. Ele vai alargar as suas tendas. Ele vai fazer você estar mais sensível ao seu propósito. Ele está ouvindo as suas causas. Amém? E quando eu falo sobre a presença dEle, sobre intercessão, o que me vem na cabeça mais nítido, e eu queria falar sobre isso, são alguns relatos bíblicos bem simples, né? Um deles é sobre a rainha Esther. E já foi falado várias vezes sobre a rainha Esther, sobre como ela entrou na presença do rei. Não sei se todo mundo conhece a história da rainha Esther, mas a rainha Esther, ela foi ser rainha depois que outra rainha foi deposta pelo rei, né? E a rainha Vasti foi chamada para estar na presença do rei e não aceitou ir à presença do rei. E o rei Assuero, na época, ele destituiu a rainha e chamou várias moças. Entre elas, foi enviado para o palácio a Esther, que acabou sendo a rainha. Bom, queria ler com você o texto de Esther, no capítulo 4.
Esther, no capítulo 4, no versículo 10. E aí, depois que a Esther já estava lá, sendo rainha, aconteceu que o tio dela, que tinha colocado ela lá, passou por uma situação em que tinha um primeiro-ministro chamado Amã, que o rei colocou com uma autoridade, e todo mundo tinha que se prostrar diante dele, e o Mardoqueu não aceitou se dobrar perante aquele primeiro-ministro. E ele foi lá no ouvido do rei e falou assim, para o rei assinar um decreto para matar todos os judeus. E Esther era judia, Mordecai era judeu, então foi falado para que todos os judeus fossem mortos. E o rei assinou lá o decreto. Vamos ler então aqui o 4:10. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Qualquer homem que se aproxime, mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. Eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou-lhe dizer: não pense pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará, pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outras partes para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor, não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. E Esther, então, estava lá no palácio do rei e recebeu essa notícia de que o povo dela seria morto e ela podia ou não entrar na presença do rei. E a primeira coisa que ela falou foi: eu não posso entrar na presença do rei porque não é qualquer um que pode entrar na presença do rei. O que é certo de acontecer é morte. O lucro é você viver, se ele estender o cetro. Mas ela decide falar: se perecer, pereci. Se eu morrer, eu morri. Não tem problema se eu for. E o que Deus falava a respeito disso comigo? Deus falava assim, sobre intercessão e oração. Falava assim, quando a nossa oração fala muito sobre a motivação do meu coração. Como é que é a sua oração? Você chega diante de Deus e você vai agradecer, você vai louvar, você vai falar quem Ele é na sua vida, se Ele é poderoso. A sua oração fala muito do que motiva a sua vida, do que move a sua vida. Mas a intercessão, ela fala bastante do propósito seu. E Esther foi na presença de Deus interceder por aquele povo. Por isso que o tio dela fala assim: quem sabe não foi para isso que você foi chamada. E a gente que olha hoje a história fala: é claro que ela foi para isso. Ela foi chamada para estar lá naquele momento. E a intercessão, ela fala sobre isso, sobre o propósito seu. E Deus me falava assim: meu povo está procurando tanto qual o propósito, está correndo para cá, correndo para lá. E o que eu estou querendo é que eles estejam na minha presença. O que eu estou querendo é me assentar com eles. O que eu estou querendo é que eles parem e olhem para mim. Deus está querendo revelar nesses dias propósitos, está querendo expandir a sua visão, está querendo alargar suas tendas, como eu disse. E tudo que você tem que fazer é se assentar com o rei. Tudo que você tem que fazer é priorizar estar com Ele, porque Ele quer se assentar com você. Ele quer agir na sua vida. Ele quer restaurar a sua visão, quer restaurar o seu propósito, quer te mostrar o caminho das coisas. E eu já falei na intercessão, que
que às vezes a gente trata a nossa vida, situações como se elas fossem confusão. Nossa, mas eu estou confusa. Nossa, mas eu estou confusa. E a palavra de Deus diz que os que confiam no Senhor não serão confundidos. E eu falo, Senhor, mas eu estou confusa. E Deus falou bem claro comigo uma coisa. Falou assim, tem coisas que você não entende. E nem é para entender agora. Tem coisas que você está num processo de entender. Então busque. E tem coisas que você entenda. Haja segundo isso. Confusão não existe na sua vida. Amém? Quero que você receba isso na sua vida hoje. Não existe confusão. Não existe confusão para nós. Existe coisa que nós não entendemos. Amém? Não é seu tempo de entender. Tem coisas que você está buscando e você sabe que Deus está falando e que você está começando a ter entendimento, ainda não entende bem. Vá atrás delas, busque. E tem coisas que você já entende. Haja segundo as coisas que Deus tem revelado a você. Haja com aquilo que Ele tem colocado na sua mão. E às vezes você fica esperando a revelação de um propósito para agir. E Deus me falava, comece a interceder. Comece a orar pelo seu filho. Comece a orar pelo seu cônjuge. Comece a interceder para você ver o seu propósito. Comece a interceder e você vai ver o seu propósito revelado. Quem sabe, não foi para isso que você foi chamado. Quem sabe uma oração, uma intercessão que você fizer na presença do Senhor, não salva uma vida, como o apóstolo fala, né? Às vezes a vida que vai ser o presidente da república, que vai ser o... Quem sabe a oração que você... Para quem é a oração que você está fazendo? Responda ao chamado de Deus, esteja na presença dEle, e quando Ele colocar no seu coração, interceda. Interceda. Interceda pela sua empresa. Interceda pela sua empresa. Interceda por ela e coloque ela à disposição de Deus. E se Deus quiser fechar ela e falar para você, não é isso que eu tenho. Amém. Interceda pela sua empresa, você vai entender qual é o propósito de Deus para ela. Quero falar para você e para mim, que falamos tantas vezes de propósito e de excelência e tal, que eu tenho uma convicção e uma experiência pessoal que o meu propósito, eu não fui chamada para ser excelente, eu não fui chamada para ser a melhor profissional, eu não fui chamada para ter governo, eu fui chamada para estar na presença de Deus e o resto Ele vai fazer através da minha vida. Você entende isso? Você foi chamado para estar com Deus, andar com Deus, na presença de Deus, e Ele se manifesta através da sua vida, o mais Ele faz. Hoje eu não estou mandando você ficar parado no banco, eu estou falando para você acertar o alvo, estou falando para você prestar atenção no que é importante, e estar com Deus é importante, porque Ele quer falar com a gente, e estar na presença de Deus é importante, porque Ele quer falar conosco. Amém? E Deus falava justamente sobre isso da rainha Esther, do propósito, e falava que Ele não está chamando para estar na presença dEle, nesses dias, não está chamando pessoas que Ele não conhece, mas está chamando pessoas que Ele forjou em Jesus Cristo como Rei. Amém? Ele está chamando reis para estar na presença do Rei do Rei. E eu falo para você nessa noite, como Ele falou para a rainha Esther, quem sabe, né? Quem sabe não foi para isso que você foi chamado. Quem sabe do seu propósito. Comece a ativar isso na presença do Senhor. Comece a buscar dEle, a interceder. Comece a ter paixão por vidas da forma dEle, não da sua. Porque às vezes a gente quer do nosso jeito, quer fazer do nosso jeito, e o propósito já está diante de você. Comece a clamar por vidas, comece a clamar pelas pessoas que estão ao seu redor. E a experiência que eu tenho é que nós chegamos na presença de Deus, nós adoramos e nós louvamos, e Ele vai direcionando. E fala conosco a respeito de pessoas, e às vezes compartilha a dor de outro conosco, e às vezes não, às vezes simplesmente você sabe que Ele está lá, sabe que Ele está ouvindo, e fala sobre pessoas, e clama por pessoas, e abre mão dos seus desejos e fala para Ele do problema de outros, e acaba recebendo de Deus a paixão por vidas, e Ele desperta isso no nosso coração. E o cetro do Senhor, eu tenho certeza do anseio dEle por abençoar a gente de forma diferente nesse mês. Tenho certeza disso, e eu vou terminar falando sobre isso, sobre esse anseio. Eu olho para o Senhor e eu fecho meus olhos e eu vejo
o desejo dele. E eu vim para cá nessa noite falando para ele: Senhor, eu não sou nada, mas eu sei que o Senhor quer fazer nesses dias. Posso ver que Ele quer derramar bênçãos eternas, coisas que são irrevogáveis. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Outra coisa que ontem, na sexta, na intercessão, Deus falava comigo, é a respeito do medo. O medo podia ter parado Esther. O medo era algo que podia ter parado a Esther, porque ela falou assim: ó, mas eu posso morrer. E às vezes a gente tem medo de apostar, medo de ter fé. E isso desagrada a Deus, o nosso medo de ter fé. Você tenha fé, você vá além. E o Senhor dizia na intercessão assim: ó, ser forte e corajoso, não temas nem te espante, o Senhor, o teu Deus, é contigo onde quer que andares. Amém? Ele está conosco nesses dias, Ele está junto com a gente nesses dias. Não há o que temer. E eu quero declarar isso sobre a sua vida. O medo não pode te parar nesses dias. O medo de se lançar na presença dos pais, do Pai, o medo de ousar na visão que Ele está abrindo nesses dias. Eu quero declarar isso sobre a sua vida, que o medo não vai te deter. Já foi falado muitas vezes sobre medo, a gente fala, e o Senhor volta a falar. E como Ele está fazendo isso nesses dias? Através do amor, perceba. Percebe como o amor dele, como na intercessão a gente começou falando sobre amor, como o amor dele tem sido derramado, como ele tem cuidado da gente, como ele tem exposto. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Amém? Nesses dias eu quero declarar isso sobre a sua vida, que o medo não cabe, que o medo ele não faz parte da sua vida e ele não vai poder te deter nesses dias, em nome do Senhor Jesus. Amém? Ele está falando para a gente simplesmente estar com Ele. Não está dizendo que para você ir na força do seu braço. E outra coisa que Deus falava comigo, eu tive uma experiência na sexta-feira, de que Deus foi motivando meu coração de uma forma que eu não esperava. Tinha algo que já estava meio resolvido, do jeito que... E desde quinta-feira começou a vir ao meu coração algo novo, uma coisa diferente. E eu falava: eu quero dormir essa noite, não quero ficar acordada. Eu quero dormir. Eu comecei a ficar ansiosa. Falei: não, Deus, eu vou dormir. Porque... E aí vinha aquela... E eu comecei a ficar... E aí o dia de trabalho na sexta-feira, eu tinha intercessão à noite, foi assim. Eu via algumas coisas, depois eu ia lá conversar com o Felipe. Aí eu voltava para a minha sala, trabalhava, depois eu falei: Felipe, tem mais coisas. Aí a gente ia compartilhando e tal. E para vir para a intercessão, antes... Eu estava orando e falei: Deus, eu quero largar tudo, porque eu sei o que move a minha vida. Eu sei o que move a minha vida. Eu sei qual é a minha motivação. E a minha motivação é o Senhor. Eu sei como o Senhor me restaura, como o Senhor me renova. Eu sei que quando eu acordo pela manhã, às vezes eu estou desanimada, às vezes muito empolgada, independente disso, eu sei que o Senhor me sustenta. Eu sei a minha motivação. E a minha motivação não é onde o Senhor vai me levar. É o Senhor. Então eu quero deixar tudo isso de lado. Eu quero que com o meu coração bem em paz e eu ser sensível à sua voz, para que nada atrapalhe. Aí eu cheguei aqui, foi assim, deixei tudo de lado, até que chega o apóstolo L na intercessão. Aí eu estava ouvindo tudo certinho que Deus estava falando e foi bem de acordo, mas Deus queria algo mais. Deus queria mostrar que a motivação do meu coração era Ele que estava colocando. E eu entendi isso quando o apóstolo começou a falava do melhor que está por vir, do que Deus quer fazer nas nossas vidas como igreja, como corpo. E eu entendia isso. E eu entendi que tudo que estava no meu coração estava vindo da parte do Senhor. No final do culto eu peguei o apóstolo e falei: tá, então agora você vai sentar e vai sonhar comigo aqui. Sentei ele para sonhar comigo o que Deus estava dando. E eu quero falar para você o que Deus me falava, que isso acontece sobre a sua vida nesses dias. Mesmo você estando desapercebido, a motivação vem sobre a sua vida, que algo novo da parte do Senhor vem sobre você, porque é tempo de estar com Ele. Amém? Visão renovada vem sobre a sua vida, força renovada vem sobre a sua vida, em nome de Jesus. E aí, com relação a essa ter fé, eu vou voltar nisso daqui, que eu quero falar
um pouquinho do texto de Marta e Maria também. Mas Deus me falou outra coisa, que foi uma coisa que eu falei, tá vendo, Senhor, eu não estou te ouvindo nada, isso é uma baita de uma heresia, né? Porque veio ao meu coração, eu saí da minha casa de manhã e eu ouvi o Senhor falando assim, falando comigo, que a minha fé tinha que ser maior do que eu sinto, do que o amor. Falou assim. Eu falei, mas isso é uma coisa da minha cabeça muito feia, porque lá em Coríntios está escrito que o que prevalecerá é o amor, porque o amor é o maior de tudo, que o amor é maior que a fé. Lá está escrito isso. E eu fui com aquilo no meu coração. E aí eu fui percebendo, e eu quero compartilhar isso com você nessa noite, que é algo da parte de Deus. A fé que a gente tem, ela tem que ser maior que qualquer sentimento de amor. Qualquer sentimento de amor. Porque tem momentos que você não se sente amado, que você não se sente querido, que você não se sente capaz, mas nada disso importa. Porque a Bíblia diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E eu queria ler esse texto com você, que está em 1 João 5:4. E duas coisas eu me atentei para esses versículos aqui. Eu vou ler a partir do 1 até o 4. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos o Filho de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. Quando eu cheguei aqui, eu falei assim, Senhor, o Senhor falou que nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos e obedecemos. Que nisso consiste o amor, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Aí fala, o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. Deveria ser o amor. Mas não é o amor que vence o mundo. O que vence o mundo é a nossa fé. Amém? Por isso que o Senhor falava comigo assim que a fé tem que sobrepor a tudo que você entende de amor. Você sabe o que é amor? Amor é Deus. Amor, a gente só vai ter entendimento, a gente tem entendimento através do Espírito Santo, porque a gente conhece quem é Deus. Mas a gente vai a cada dia tendo um entendimento pleno do que é o amor. Amor não é um sentimento. Amor não deve, o sentimento de amar ou não deve mover as nossas vidas. Porque o amor vai se revelando nas nossas vidas conforme a gente vai ter intimidade com Cristo. Isso é amor, porque Deus é amor. Ele é o próprio amor. Amém? O que Ele quer que você tenha na sua vida é fé para viver Cristo ressuscitado, manifestado na sua vida. Isso é paixão por vidas. E o Cristo ressuscitado na sua vida é você amar. Isso é amar. Qualquer coisa diferente disso não é amor. Manifestar a Cristo é amor. O resto não é. Por isso, não se mova pelo que você sente nunca. Se mova pela sua fé. Não se mova pela amargura ou não do seu coração, ou pela disposição ou não, porque como mulher a gente sabe que pode ser bem enganada, ou não se mova pelo que você vê ou não. O Senhor está pedindo para a gente, se assente comigo. Se mova pela sua fé. Se mova pelo meu amor derramado sobre você, que você às vezes não entende. E se na presença dEle, de repente, Ele vem com a sua glória e derrama daquele amor que você chora, maravilhoso, você entende que você é amado. E se não, amém. Ele vence, a nossa fé vence o mundo. A nossa fé conquista o que Ele tem para nós. O amor dEle é incondicional e não depende do que você sente. O amor dEle não depende se seu casamento vai bem ou mal. O amor, a gente já falou várias vezes, o amor dEle não depende se você está indo bem ou não nos seus negócios. O amor dEle não depende de nada disso. Amém? E isso é tremendo. Outra coisa que eu perguntei para Deus nesse versículo, a primeira foi essa, devia ser, né? Mas eu entendia que, claro que não, é claro que é a fé em Jesus Cristo. E quando fala embaixo assim, a fé, no versículo 5 fala, quem é que vence o mundo?
Somente aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, nessa revelação de que Jesus é o Filho de Deus, ela é a pedra, ela é o esteio de tudo, né? Jesus é a pedra angular. Fala, amém, eu confio que Jesus é o Filho de Deus. Aqui não está falando que você crê que Jesus é o Filho de Deus? Jesus é o Filho de Deus, aquele que foi enviado, aquele que me remiu, aquele que conquistou na cruz liberdade para mim, liberdade para os meus, liberdade para onde eu levar, aquele que conquistou a vista aos cegos, aquele que amplia a minha visão. Isso que Jesus, crê que Jesus é o Filho de Deus, crê nele e em tudo que ele conquistou por nós, amém? E nesse amor de Deus que enviou ele ao mundo. E isso é maravilhoso. Mas nesse versículo eu perguntei assim, eu falei assim, né? Na intercessão, foi falado assim, o apóstolo falou, né, que daquele versículo, acho que foi açúcar, não sei, sobre que o mundo jaz no maligno. E falava, não, mas a gente pode mudar isso. E ao meu coração vinha, realmente, o mundo jaz no maligno. Mas essa é uma afirmação que não é nem inteligente da parte de quem disse. Vou explicar por quê. Porque tudo que está no maligno jaz. Porque tudo. Se falar, a Luciana está no maligno. Amém, ela morre no maligno. Ela está morta no maligno. Falar, o meu casamento está no maligno. É óbvio que ele está morto. Não há nada que esteja no maligno que não esteja morto. Você compreende isso? O mundo jaz no maligno. É óbvio que o mundo jaz no maligno. Se ele estivesse em Cristo, ele estava vivo. Mas se ele está lá no maligno, ele está morto. Amém? E eu falava para o Senhor assim, o que é nascido de Deus vence o mundo. E eu falei assim, Senhor, vencer o mundo? O que significa vencer o mundo? Eu não queria às vezes vencer o mundo, eu queria transformar o mundo. Não queria vencer ele. Mas na verdade o que está falando aqui, eu estou falando assim, brincando, mas quero só falar para você o que fala, por que é vencer o mundo, né? Aqui não está falando o mundo que ele fala, aqui não são as pessoas. Quero que você foque que eu também estou falando sobre paixão por vida. Aqui não está falando vencer o mundo, é vencer as pessoas que estão no mundo, ou vencer as criaturas que estão no mundo, que são maus, ou vencer a terra. Não é vencer nada disso. Nós temos 2 reinos, isso também é falado, é bem básica a palavra. Nós temos 2 reinos, ou é o reino de Deus, ou é um reino em que o governo é de Satanás. Temos 2 reinos. E quando a gente fala de mundo, a gente está falando do sistema desse mundo, do sistema que é governado por Satanás. Então, nós temos 2 reinos, ou o reino do mundo, ou a gente vence o reino do diabo e implanta o reino do mundo, implanta o reino de Deus, ou a gente deixa o mundo jazendo no maligno e ele governando lá. Você entende isso? E qual é a vitória que vence o mundo? O que faz o reino de Deus ser implantado sobre a face da terra? É a fé. Porque a fé te leva à presença de Deus e te leva a cumprir o propósito dele para a sua vida e te leva a amar e te leva a ter paixão por vidas e a fé te faz vencer o mundo. Você entende isso? Amém. Nada vai impedir nesses dias você de estar na presença de Deus através da sua fé, porque o Senhor está derramando isso sobre as nossas vidas. Nada vai impedir de você caminhar em direção ao propósito que Deus tem para você nesses dias, porque Deus está derramando isso sobre as nossas vidas hoje. Amém? Um tempo na presença do Senhor. Um tempo de renovo espiritual. Amém? Quero falar para os mais idosos na idade que o Senhor está colocando isso ao meu coração. De tal forma que a sua juventude se renova como a águia. Quero estimular, nós temos 2 congressos, né? 2 retiros. O dos homens agora e o das mulheres. Não tem idade. Não tem idade, é para todo mundo, e todo mundo vai ser renovado como a águia, amém? E que engraçado, falando sobre os 2 retiros, muito engraçado que eles sejam exatamente no mês de Elu, no mês em que o Senhor nos convida a estar na presença dEle, né? Coincidência, né? Vamos lá os homens se assentar com o Senhor, depois as mulheres se assentar com o Senhor. Tremendo o que Deus está fazendo nesse mês. Abra seus olhos e se disponha, como Esther se dispôs. Esther se dispôs a interceder. Amém? E foi uma grande livradora, que o povo foi livre através da vida dela. Hoje eu falava para Deus, eu falava assim, não me importa que a glória venha para mim, nem quero que a glória seja do Senhor. Importa, mas é prazeroso ser usado pelo Senhor.
o Mardoqueu falou para ela, falou assim, eu não acho você que você vai se livrar dessa, se Deus não usar a sua vida, vai usar de outro. Mas vem cá, falando entre reis, falando entre filhos, falando em aqueles que têm experiência com Deus, é maravilhoso ser usado por Deus, é maravilhoso você poder ouvir a voz dele e interceder, é maravilhoso você ouvir a voz dele e ter o conforto de que tudo vai ficar bem, é maravilhoso você saber das coisas improváveis, como foi dito várias vezes também, esses dias, é maravilhoso você saber e ouvir a voz dele, de que você vai chegar lá, amém? Mas o maravilhoso de tudo é ouvir a ele, é estar com ele, e não o resto é consequência. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas ele vai fazer, amém? E o último texto que eu queria ler com vocês é o de Marta e de Maria, justamente esse sobre assentar aos pés de Jesus. E esse texto aqui, como Deus falou comigo, Deus foi falando comigo durante a semana, eu li a semana passada esse texto, e quando eu cheguei na intercessão, tinha um grande homem de Deus chamado Maurílio, sentado, e ele falou assim, pastora, eu vi uma cadeira torta, e Deus falou para mim, Maurílio está aqui? Olha lá. Deus falou para mim, eu fui arrumar ela, e Deus falou, não arrume a cadeira. Aí eu lembrei do texto de Marta e Maria, que uma foi arrumar, e a outra se sentou aos pés de Jesus. Falei, Maurílio, Deus falou comigo essa semana também, desse texto, e Deus falava justamente isso, sobre a nossa preocupação, às vezes, de arrumar a casa. Quanta gente querendo arrumar a casa, quanta gente querendo, e há 2 semanas a gente estava lutando com o espírito de contenda, e a contenda é justamente isso, instiga a gente a querer arrumar a casa, que você quer arrumar a sua casa, você quer arrumar a sua casa, às custas às vezes de julgar, às custas às vezes de pôr a mão, você quer arrumar a casa, né, às custas de criticar o que o seu líder está fazendo. E eu quero falar o que Deus está falando para nós nesses dias. Não é hora de você arrumar nada, é hora de você sentar aos pés dele, amém? Creia nisso, porque eu tenho certeza que Deus está falando nisso, confirmado pelo Maurílio, que Deus está falando, não arrume, se assente na minha presença, não se levante para julgar, não se levante para pôr o dedo na mão no seu irmão, ainda que você se sinta ferido, ainda que você se sinta injustiçado, ainda que você se sinta inferiorizado, não se levante para se justificar nesses dias, nem para colocar sua opinião de forma veemente, falar você está errado, não faça isso, não faça nem aquela carinha assim de quando alguém está pregando. Não faça. Deus está te chamando para estar na presença dele, é muito mais do que isso. Ele não está te chamando para arrumar nada. Tira esse fardo de você. Você não está sendo chamado para consertar as coisas. Você está chamado para manifestar a glória de Deus. Esteja na presença do rei nesses dias. Seja um rei na presença do rei. Deixa ele falar da sua identidade. Eu falava também que tem um versículo de Provérbios, não vou ler agora, que fala assim, coma mel, é bom. E mel para mim sempre é associado ao amor de Deus, à doçura de Deus. Aí no mesmo Provérbios, no capítulo da frente, fala assim, não coma tanto mel, não faz bem comer muito mel. Eu falo, e daí senhor, daí come ou não come? Como é que é essa história? Come ou não come mel? Receba o que o Senhor tem para cada momento na sua vida. Se é hora de receber o amor dele, receba. Se é hora de você agir com o que ele está te dando, e se o que está te dando parece seco, amém, haja, que água abundante vem sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? Deixa eu ver, o que mais que ele falava sobre Marta e Maria? Quero ler o texto de Marta e Maria, que está em Lucas, no capítulo 10. Porque esse texto fala uma frase, como eu comecei o culto, fala assim, só precisa estar na presença de Deus. Capítulo 10, versículo 39. Vou ler o 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos
chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, disse: Senhor, não te importa que minha irmã tenha me deixado sozinha com seu serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Amém? O Senhor falava para mim sobre coisas que Ele quer derramar sobre a nossa vida, que são para a eternidade nesses dias, que são para sempre. O Senhor anseia derramar bênçãos eternas, não coisas que Ele coloca e fala, são momentâneas sobre a sua vida. Coisas que você vai começar a construir são eternas, são coisas que não serão tiradas de você. São coisas que não serão tiradas. Por isso o Senhor te convida a sentar com Ele e ouvir, estar com a boa parte e não correr nesses dias ansioso com as suas coisas e não achar que o serviço é mais importante e não se levantar para arrumar o que Ele não te chamou para arrumar. Amém? E para terminar, quero ler com você o Salmo 133. Porque falando desse amor de Deus, do que Ele quer derramar nesses dias que eu enxergo Ele, nunca tinha percebido dessa forma. Como Ele está desesperado nesses dias para derramar bênçãos eternas, vida eterna. Salmo 133. Eu vou ler todos os capítulos, todos os versículos do Salmo 133. E eu vou te falar de um lugar. Porque a Bíblia trata assim, de um lugar onde a gente pode estar, que é certo que essa bênção vem sobre a nossa vida. Um lugar que é certo que essa bênção que eu estou falando, que Deus tem para derramar sobre nós, vem nesses dias. E é um lugar, e a Bíblia trata como lugar. E o versículo 1 do Salmo 133 fala: como bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. E eu tive entendimento que, você já percebeu aqui, fala no versículo 2, é como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba de Arão. Algumas versões falam óleo de unção. Se tem uma coisa que é irrevogável sobre a vida de alguém, é a unção derramada por Deus. Quando Ele derrama, aquilo é irrevogável. Aqui já fala de algo que o Senhor quer fazer, que é irrevogável sobre as nossas vidas. E aí, como se não bastasse, por que fala? Podia ser o óleo sobre a cabeça do Arão. Mas por que tem que falar que escorre pela barba e chega até a gola? Deus está querendo falar assim, eu não estou errando. Não é por acaso que a minha bênção está sobre você. Não é por acaso, eu sei o que eu estou fazendo. Eu quero derramar sobre você algo irrevogável. E não é algo que seja só para você. O versículo seguinte fala: como o orvalho do Monte Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. O Monte Hermon é o monte mais alto de Israel. E o que Ele quer derramar sobre nós é algo que se espalhe. Que se espalhe, como o Monte Hermon a todos os montes de Sião. Amém? E aí embaixo, para terminar, Ele fala assim: ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. É ali no Monte Hermon? Ou será que é na comunhão dos irmãos? Ou será que é na unidade do corpo? Por isso eu clamo a você: não aponte, não arrume, não queira se arrumar. Se assente aos pés do Senhor em unidade. E deixa Ele fazer o que Ele tem para fazer no nosso meio nesses dias. Deixa Ele falar conosco. Deixa Ele revelar os propósitos. Vamos caminhar em unidade.
Vamos responder ao chamado do Senhor. Vamos nos deixar se apaixonar por Ele. E aí sim se apaixonar com o amor dEle pelas vidas. E realizar tudo que Ele tem. Amém? Comece hoje a cumprir o propósito dEle na sua vida. Olhe para o seu lado. Veja onde você vai interceder. Por quem que você vai entrar em oração. Comece a cumprir o propósito do Senhor para a sua vida, como Esther fez. A presença do Senhor é um lugar onde a gente cumpre o propósito de Deus. Cumprir o propósito de Deus, como eu falei, não é lá no meu trabalho. Eu cumpro o meu propósito na presença do Senhor. O resto é consequência de manifestar o que Ele fez. Amém? Você quer ficar em pé? Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Mas sabe o que eu queria convidar? Queria convidar você que quer fazer eu gosto disso, de acenar para o Senhor. Eu nem ia chamar você para vir aqui à frente, mas eu gosto de acenar para Ele. Eu gosto de falar, Senhor, eu quero. Se o Senhor está me chamando, eu quero. Se o Senhor está querendo que eu vá para a sua presença, se o Senhor está querendo que eu vá para a sua presença, eu quero ir. Se o Senhor quer fazer isso em unidade e quer deixar que eu pare de apontar, eu quero deixar. Se o Senhor está me chamando para falar comigo, eu quero. Eu quero que você venha aqui na frente se você quer dar esse aceno para Deus. Se você quer falar para Ele, eu quero estar na sua presença. Eu quero responder o que o Senhor tem para mim nesses dias. Eu quero estar com o Senhor. Queria dar boa noite àqueles que nos assistem pela internet. Semana que vem estaremos aqui novamente. Feche seus olhos.